A convocação para a guerra não é apenas um conceito distante ou algo que existe apenas em filmes e documentários históricos. Em diversos países, sistemas reais de mobilização militar continuam ativos e preparados para serem utilizados em situações extremas, como conflitos armados de grande escala ou ameaças diretas à segurança nacional. Diferente do que muitas pessoas imaginam, esse processo não acontece de forma caótica ou improvisada, mas sim por meio de estruturas organizadas, critérios legais e planejamento antecipado que já existem muito antes de qualquer conflito começar. Em cenários reais de guerra, governos precisam agir rapidamente, e isso significa utilizar todos os recursos disponíveis, incluindo militares da reserva, profissionais especializados e, em situações mais críticas, civis considerados aptos dentro de determinadas condições físicas, técnicas ou etárias. No entanto, ser convocado não significa automaticamente ser enviado para combate imediato, como muitos pensam. Existe um processo inicial que envolve identificação, registro, análise da situação individual e direcionamento para funções específicas, que podem variar muito dependendo da necessidade operacional do momento. Ao mesmo tempo, a convocação marca o início de uma mudança profunda na vida da pessoa, porque a rotina civil deixa de ser o centro das decisões. Trabalho, estudos, compromissos pessoais e planos futuros passam a ser afetados por uma realidade externa que não pode ser ignorada ou adiada. A partir do momento em que ocorre o chamado oficial, a pessoa entra em um sistema institucional onde prazos, regras e exigências passam a ter prioridade sobre a vida comum. Isso não acontece de forma dramática como em filmes, mas sim de maneira progressiva, silenciosa e estruturada, alterando gradualmente a estabilidade da vida cotidiana. Além disso, é importante entender que a mobilização não envolve apenas preparo físico, mas também adaptação mental e social, já que a transição de uma vida civil para um ambiente controlado exige mudanças comportamentais, disciplina obrigatória e aceitação de uma nova realidade operacional. Em termos práticos, a convocação representa muito mais do que uma simples obrigação legal. Ela simboliza o início de uma ruptura gradual da rotina normal, onde decisões pessoais passam a ser influenciadas por necessidades coletivas e estratégicas. E é justamente nas primeiras horas e dias após esse chamado que os impactos mais imediatos começam a surgir, não apenas na logística da vida diária, mas também na percepção de segurança, estabilidade e controle sobre o próprio futuro. Nas primeiras horas após uma convocação oficial, a mudança não acontece de forma dramática como muitos imaginam, mas sim de maneira silenciosa e progressiva, começando com a percepção de que a rotina comum deixa de ser totalmente estável. A pessoa convocada passa a lidar imediatamente com prazos, orientações institucionais e uma nova sensação de urgência que não fazia parte da vida cotidiana até então. Diferente de situações comuns do dia a dia, esse tipo de chamado não pode ser tratado como algo opcional ou adiável, o que gera uma ruptura inicial na organização mental e prática da vida civil. Nas primeiras 24 horas, a prioridade deixa de ser planejamento pessoal e passa a ser compreensão da situação, verificação de informações oficiais, organização de documentos e adaptação a uma possível mudança de rotina em curto prazo. Ao mesmo tempo, ocorre um impacto psicológico gradual, não necessariamente marcado por pânico, mas por uma sensação constante de incerteza e perda parcial de controle sobre decisões futuras. A comunicação com familiares, ambiente de trabalho ou estudos começa a ser afetada, já que compromissos previamente estáveis passam a depender de fatores externos e institucionais. Entre 24 e 72 horas, a realidade da convocação se torna mais concreta não por eventos extremos, mas pela adaptação obrigatória a novos procedimentos, possíveis orientações logísticas e preparação para avaliações ou direcionamentos específicos. Nesse período, o cérebro entra em um estado de processamento contínuo da nova realidade, tentando equilibrar a vida civil ainda presente com a possibilidade real de mudanças estruturais na rotina. Pequenas decisões cotidianas começam a ter um peso maior, já que existe a percepção de que a estabilidade anterior não pode ser mantida da mesma forma. Além disso, existe uma transição social importante, onde a pessoa deixa de se enxertar apenas como civil comum e passa a ser inserida, mesmo que gradualmente, em um contexto institucional mais rígido, com regras, prazos e expectativas diferentes das habituais. Esse processo não acontece de forma instantânea, mas sim como uma adaptação progressiva que afeta comportamento, foco mental e prioridades diárias. Em termos práticos, as primeiras 72 horas representam mais um período de reorganização da vida do que de ação direta, marcado por ajustes psicológicos, administrativos e sociais, que moldam a forma como a pessoa encara a nova realidade. E é justamente
nesse intervalo inicial que ocorre uma das maiores mudanças invisíveis, a substituição da sensação de normalidade por uma percepção constante de instabilidade controlada, onde a vida continua, mas sob uma nova lógica de responsabilidade, expectativa institucional e incerteza gradual sobre os próximos passos. Após os primeiros dias de adaptação inicial, a mudança mais perceptível começa a ocorrer na vida civil da pessoa convocada, não de forma abrupta como em cenários fictícios, mas como uma substituição gradual das prioridades que antes definiam a rotina diária. Compromissos comuns como trabalho, estudos, projetos pessoais e planejamento de longo prazo passam a ser reorganizados ou interrompidos, já que a nova realidade institucional começa a influenciar diretamente a disponibilidade de tempo, foco mental e estabilidade emocional. A rotina que antes era previsível se torna condicionada a orientações externas, prazos institucionais e possíveis deslocamentos, criando uma sensação constante de transição entre a vida civil normal e uma estrutura mais rígida de responsabilidade. No ambiente profissional, por exemplo, a continuidade de atividades pode ser afetada pela necessidade de cumprimento de exigências formais, avaliações ou processos administrativos relacionados à convocação, o que altera a percepção de estabilidade financeira e planejamento de carreira. Da mesma forma, a vida social sofre uma adaptação silenciosa, já que decisões simples, encontros, compromissos e até hábitos cotidianos passam a ser avaliados sobre uma nova lógica de prioridade e incerteza sobre o futuro próximo. Em nível familiar, a convocação não impacta apenas a pessoa diretamente envolvida, mas também o ambiente ao redor, gerando reorganização emocional, logística e até psicológica dentro do núcleo mais próximo, especialmente pela percepção de mudança estrutural na rotina e nas responsabilidades. Outro ponto que poucas pessoas consideram é a mudança na própria identidade prática do indivíduo, que deixa de se enxergar apenas como um civil comum e passa a lidar com expectativas institucionais, regras formais e uma nova dinâmica de disciplina e adaptação comportamental. Essa transição não significa abandono imediato da vida civil, mas sim uma convivência gradual entre a rotina anterior e as novas exigências, o que gera um estado constante de ajuste mental e organizacional. Atividades que antes eram automáticas passam a exigir planejamento consciente, já que existe a possibilidade de mudanças rápidas na agenda, nas obrigações e nas responsabilidades pessoais. Além disso, a sensação de controle sobre o próprio tempo tende a diminuir, sendo substituída por uma estrutura mais previsível do ponto de vista institucional, porém menos flexível do ponto de vista individual. Em termos práticos, a maior ruptura não está apenas em possíveis funções futuras, mas na transformação silenciosa da rotina diária, onde decisões simples, prioridades pessoais e estabilidade emocional passam a ser influenciadas por uma realidade externa que não depende exclusivamente da vontade individual. Com o passar do tempo, essa adaptação contínua molda comportamento, percepção de futuro e até a forma como a pessoa interpreta segurança, estabilidade e planejamento de vida, tornando evidente que a convocação não representa apenas uma obrigação formal, mas sim uma reconfiguração progressiva da vida civil como um todo. Após a fase inicial de adaptação e reorganização da vida civil, a realidade prática começa a se tornar mais estruturada, e é nesse momento que muitos dos mitos populares sobre convocação entram em conflito com o que realmente acontece. Diferente da ideia comum de envio imediato para cenários extremos, a maior parte dos convocados passa primeiro por processos de avaliação, direcionamento e preparação que podem variar de acordo com a necessidade institucional, perfil individual e contexto do conflito. Isso significa que nem todos são designados para funções de combate direto, já que estruturas militares modernas dependem de múltiplas áreas como logística, suporte técnico, organização operacional, comunicação, manutenção e outras funções essenciais que sustentam qualquer operação em larga escala. Na prática, ocorre uma fase de adaptação institucional, onde a pessoa precisa se ajustar a rotinas mais rígidas, horários definidos, regras formais e ambientes estruturados muito diferentes da flexibilidade típica da vida civil. Essa mudança não é apenas física, mas também comportamental, pois exige disciplina constante, atenção a instruções e capacidade de adaptação a sistemas organizacionais que priorizam eficiência e coordenação coletiva. Ao mesmo tempo, o treinamento, quando presente, tende a focar mais na preparação gradual do que em exposição imediata a situações extremas, justamente para reduzir riscos operacionais e melhorar a integração dos convocados dentro da estrutura existente. Outro aspecto relevante é que a especialização individual passa a ter um peso maior, já que habilidades profissionais, conhecimentos técnicos ou experiências prévias podem influenciar diretamente o tipo de função atribuída, quebrando a ideia simplificada de que todos seguem o mesmo caminho dentro do sistema. Durante essa fase, a percepção de realidade muda novamente, pois a convocação deixa de ser apenas um evento psicológico
e passa a se traduzir em rotinas concretas, ambientes controlados e responsabilidades práticas que exigem adaptação contínua. A previsibilidade institucional começa a substituir a incerteza inicial, mas ao custo de uma redução significativa na autonomia pessoal, já que decisões cotidianas passam a seguir diretrizes externas e objetivos coletivos. Além disso, o convívio em ambientes estruturados altera a dinâmica social do indivíduo, exigindo cooperação constante, adaptação a hierarquias e integração em grupos com diferentes origens e experiências. Em termos práticos, essa etapa representa a consolidação da transição entre a vida civil e uma realidade organizada por regras, funções e responsabilidades específicas, onde o foco deixa de ser a reação ao chamado inicial e passa a ser a adaptação funcional ao novo sistema. Com o passar do tempo, a rotina estruturada, o treinamento progressivo e a definição de funções criam uma nova sensação de normalidade operacional, mesmo dentro de um contexto completamente diferente da vida anterior, mostrando que a maior transformação não ocorre de forma repentina, mas sim através de uma adaptação contínua, prática e silenciosa às exigências institucionais e operacionais estabelecidas. Com o passar do tempo, a maior transformação causada pela convocação não se resume apenas à mudança de rotina ou às exigências práticas do novo ambiente, mas sim ao impacto progressivo na percepção de estabilidade, identidade e futuro do indivíduo. Diferente do que muitas pessoas imaginam, a adaptação a uma realidade institucional estruturada não elimina totalmente a influência da vida civil anterior, mas cria uma convivência constante entre lembranças da rotina passada e as responsabilidades presentes, gerando um estado mental de ajuste contínuo. A previsibilidade pessoal que antes fazia parte do cotidiano comum passa a ser substituída por uma lógica de incerteza controlada, onde planos de longo prazo, expectativas individuais e decisões pessoais deixam de depender exclusivamente da vontade própria e passam a ser influenciadas por fatores externos e institucionais. Esse processo não ocorre de forma dramática, mas sim de maneira silenciosa e gradual, afetando o comportamento, prioridades e até a forma como a pessoa interpreta segurança, tempo e propósito. Em nível psicológico, é comum que ocorra uma mudança na forma de lidar com pressão, responsabilidade e adaptação a ambientes estruturados, já que a exposição prolongada a rotinas rígidas e expectativas institucionais altera padrões mentais que antes eram baseados na autonomia civil. Além disso, existe um impacto social relevante, pois relações pessoais, convivência familiar e percepção de pertencimento passam por ajustes constantes diante de uma realidade que exige disciplina, organização e adaptação contínua. Outro fator pouco discutido é a transformação na percepção de normalidade, já que aquilo que antes era considerado uma rotina comum passa a ser substituído por uma nova referência de organização, responsabilidade e estabilidade dentro de um contexto completamente diferente da vida anterior. Com o tempo, essa adaptação prolongada pode influenciar diretamente a forma como a pessoa enxerga o futuro, o valor da estabilidade e o significado de controle sobre a própria vida, criando uma mudança silenciosa na identidade prática do indivíduo. Em termos gerais, ser convocado para a guerra não representa apenas um evento isolado ou uma obrigação momentânea, mas sim um processo progressivo de transição que afeta aspectos psicológicos, sociais e pessoais de maneira contínua. E talvez o ponto mais relevante de todo esse cenário seja que a maior mudança nem sempre está nas ações visíveis, mas na transformação interna causada pela adaptação constante a uma realidade onde a vida civil, a estabilidade e a autonomia deixam de ser garantidas da mesma forma que antes. No final, a convocação não altera apenas a rotina diária, mas redefine a forma como o indivíduo percebe responsabilidade, segurança e planejamento de vida, mostrando que o verdadeiro impacto não está apenas nas exigências institucionais, mas na reconfiguração silenciosa da própria estrutura mental e da percepção de futuro ao longo do tempo.